Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre o princípio multiplicativo da contagem. Quem está comigo aqui hoje vai ser a voz de vocês no chat, é o professor Isaac. Bom dia, professor Jonas. Bom dia, estudantes. Bom dia, professores, gestores e aos demais que participam com a gente. Lembrando que o chat ele está fechado e a gente só vai abrir no momento da interação, tá? Professor Jonas, também explicar que a única forma deles participarem diretamente aqui é via aplicativo da Semesp, pelo chat. Então, se você ainda não baixou o aplicativo, há tempo. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, liga no 0800 da Semesp, né? E participe aqui com a gente, porque tem gente, professor, que está acessando pelo YouTube, que também é um outro meio, tem gente que está acessando pelo Facebook, aí às vezes manda algumas perguntas, só que a gente não tem acesso, a gente só tem acesso às perguntas. Se você quiser enviar perguntas, participar, via chat, tudo bem? Beleza, então começando essa aula aqui hoje, nós vamos falar sobre o princípio multiplicativo da contagem. Eu vou dar a primeira definição aí para vocês na tela. É o seguinte: princípio multiplicativo da contagem é um método para resolver problemas de contagem sem a necessidade de elencar elementos. Nas aulas passadas aí, vocês viram com o Rafael, aquela árvore que vocês desmembravam todo o conteúdo, toda a multiplicação e você fazia todo aquele desenvolvimento. Esse modelo é para tentar facilitar. Na tela aí também tem um outro modelo que vocês podem também procurar, que se chama PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Qualquer um dos dois também dá certo para vocês, tá? Então, essa ideia de princípio é nós tentarmos fazer todas as contas, todo o desenvolvimento, sem a necessidade de ficar elencando todos os componentes, ou seja, todo aquele espaço amostral, beleza? Tudo bem, Isaac? Tudo certinho, pro. No próximo slide, nós vamos ter o seguinte. Eu vou dar um exemplo aí para vocês. Então, eu tenho, por exemplo, quantos números de 2 algarismos podemos formar com os números 1 e 2? O que você acha, Isaac? Quantos números de 2 algarismos podemos formar com os algarismos 1 e 2? Isso. Nesse caso aí, eu estou colocando as respostas para vocês, que é todo espaço amostral. Então, eu posso escrever 1 e 1, que é 11, 2 e 2, que é 22. Mas eu também posso escrever 1 e 2, 2 e 1 também, E beleza? deixando bem claro que no exemplo, né, professor, em nenhum momento ele está restringindo que não pode se repetir os valores. Isso mesmo. Por isso que, no caso, pode ser utilizado 11, né, 1 e 1, 22, 2 e 2. Professor, e se a gente reduzisse esse espaço amostral? Então, no caso, sem repeti-los, a gente teria o total de 2 números. Isso mesmo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é isso mesmo. Esse é o pensamento, esse é o correto. Só que eu vou tentar resolver ele de uma outra forma. De que forma? Não tendo que escrever todo esse espaço amostral, toda essa quantidade de números. Se vocês olharem, nós temos o seguinte. Quantas possibilidades? Pensa assim, ó, eu tenho 2 lacunas, então eu vou escrever 2 números. Quantas possibilidades eu tenho de escrever na primeira lacuna, na dezena? Quantas possibilidades nós temos, Isaac? Temos 2. São 2 números, nós temos 2. E na unidade? Também são 2. 2 números, 2. Ou seja, são 2 números possíveis em cada uma das lacunas, então eu multiplico. 2 vezes 2, 4. Se vocês olharem, é a mesma resposta. Então, nós temos o mesmo formato de como acontece isso. Isso que nós chamamos nada mais é do que uma possibilidade. Então, possibilidade é nas lacunas, nos espaços aí, o que pode e o que não pode acontecer. No caso anterior, nós tínhamos 2 números possíveis para cada lacuna. Tudo bem, Isaac? Tudo isso bem, mesmo? é isso mesmo. Beleza. Vou dar outro exemplo aí para vocês. Então, quantos números
de 3 algarismos podemos formar com os números 1, 2 e 3. Pelo modelo pelo PFC, nós temos o seguinte, 3 lacunas. Então, podem aparecer 3 números, então são 3 lacunas. Em cada lacuna, em cada espaço, nós vamos preencher a possibilidade. Quantos números nós temos ao todo? Nós podemos colocar o 1, o 2 e o 3 na primeira lacuna, 1, o 2 e o 3 na segunda lacuna, o 1, o 2 e o 3 na terceira lacuna. Ou seja, nós temos 3 possibilidades, como vocês veem aí, nós temos 3 possibilidades em cada lacuna. Ou seja, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Putz, não entendi. Como que eu posso fazer? Monta o espaço amostral. O problema é que cada vez esse espaço amostral, essa quantidade de elementos, fica muito grande. Então, por exemplo, no primeiro número, nas 3 lacunas, eu posso escrever o número 111. 1, 1 e 1. E assim por diante. 1, 1 e 2, 1, 1 e 3, 1, 2 e 1, 1, 2 e 2, 1, 2 e 3, 1, 3 e 1, 1, 3 e 2, 1, 3 e 3. Eu escrevi todos os números possíveis, começando pelo número 1. Tenho que fazer o que para os demais? Começando pelo número 2, começando pelo número 3. Só que isso dá muito trabalho, né, Isaac? Olha, trabalheira que só, hein? Prefiro fazer ali pelo PFC mesmo, Mais viu? fácil, né? Bem mais fácil. Então, esse modelo pelo PFC é para facilitar números muito grandes. Números menores é mais tranquilo, mas números muito grandes fica complicado. Aí eu vou colocar uma coisa que o Isaac comentou. Eu posso ter restrição, né? Posso. Essas restrições nada mais é do que números que não podem acontecer. Então, por exemplo, no exemplo aí que eu vou passar para vocês, quantos números diferentes de 3 algarismos, na mesma ideia, né? Estamos continuando na mesma ideia, no mesmo formato, 3 lacunas, tal. Quantos números podemos formar com os números? Os mesmos, 1, 2 e 3. Só que agora eu não quero que repita nenhum algarismo. Ou seja, eu não posso colocar em nenhuma das lacunas o mesmo número ou mais de uma vez, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho a ideia de, na primeira lacuna, qual é a possibilidade? São 3. Eu tenho 3 números, 3 possibilidades. Então, nessa primeira lacuna, eu posso colocar o número 1, eu posso colocar o número 2 e eu posso colocar o número 3. Já na segunda, eu tenho que tirar uma, né, Isaac? Então, no caso, o algarismo 3 não poderia se repetir. É um exemplo que não poderia se repetir na Então, segunda. já tira ali Uma uma possibilidade. possibilidade. Né? Se eu tirar uma possibilidade, eu tinha 3. Se eu tirar uma possibilidade, então eu vou ficar com 2. Então, por isso que eu vou fazer 3 vezes 2. E na última, eu só vou ter uma possibilidade. Uma possibilidade. Eu não vou ter outro modelo. Então, eu vou ter que multiplicar 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1 também dá 6. Se vocês olharem, eu grifei aí para vocês verem todas as possibilidades possíveis, né, digamos assim. Então, eu tenho 1, 2 e 3 nas possibilidades aí. Eu tenho 1, 3 e 2. Eu tenho 2, 1 e 3. Eu tenho 2, 3 e 1. Eu tenho 3, 1 e 2. E eu tenho 3, 2 e 1. Ao todo, 6 possibilidades. Essa ideia de possibilidade é para facilitar. Não precisa escrever o espaço amostral inteiro. Você pode fazer todo o contexto apenas usando o PFC. Tudo bem, Isaac? Bem melhor usar o PFC, a não ser que a atividade peça para você, né? Olha, demonstre o espaço amostral das possibilidades na escrita de um número utilizando 3 algarismos. Só que aqui não é a ideia, a gente quer utilizar um algoritmo que nos dê prática, que a gente ache o resultado da forma mais
rápida possível, né? Imagina se nós fizéssemos 10 algarismos, o quanto de páginas nós íamos fazer, né? Já até me cansei. Só falou, já estou até cansado. Eu vou deixar um exercício aí para vocês. Vou dar em torno de 3 minutos. É a mesma ideia, só que eu vou pedir as duas coisas. Então, no exercício, vocês olhando, eu tenho o seguinte. Quantos números, agora são 4 algarismos. Quantos números de 4 algarismos podemos formar com os números 6, 7, 8 e 9? Então, essa é o primeiro ali que você vai fazer. E o segundo e sem repetir nenhum? Então, eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem e logo mais a gente retorna. No chat, coloquem as respostas. Coloquem resposta, a primeira, o valor, a segunda, o segundo valor, tá bom? 3 minutinhos aí para vocês fazerem. Bom trabalho. Muito rápido. Retornamos aqui, professor Jonas, e temos participação dos nossos estudantes. O Lucas, ele respondeu a primeira, 54, e a segunda, 32. Beleza. O Rafael, ele respondeu a primeira, 32, a segunda, 24. A Ana Beatriz respondeu 128 e 32. O Matheus, ele respondeu que a primeira era 256 e a segunda questão era 24. Quem está certo aqui, professor? Vamos verificar? Então, vamos fazer aí, né? Lembrando, o número de lacunas é a quantidade, é a possibilidade. Pensem sempre na possibilidade.
qual é a possibilidade que eu posso colocar em determinado local, ou dentro daquela lacuna, qual que é a possibilidade. Muitos acertaram. Vi aí que vocês estão bem espertos e muitos acertaram aí a multiplicação, fizeram certinho. Outros que não acertaram, vamos tentar acertar. Então eu tenho o seguinte, vamos lá de novo. Eu quero formar um número com 4 algarismos. Esse número formado com 4 algarismos é o 6, o 7, o 8 e o 9. Até então, eu não quero saber quais são os números formados, eu quero saber a quantidade, quantos números, qual é a possibilidade que eu posso montar desses algarismos. Então, no primeiro, eu posso colocar o 6, o 7, o 8 e o 9 na primeira lacuna. Na segunda, eu também posso colocar os 4. Na terceira, os 4. Na quarta, os 4. Se você olhar, uma multiplicação. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Dá 256. Ou 4 elevado à quarta potência. Também, verdade. Pode ser o 4 elevado à quarta potência. Isso mesmo. Outra forma de escrita, né, desse produto aí entre eles. Verdade. Já no segundo, eu tenho que restringir, né? Eu tenho que tirar algumas possibilidades. Dessas possibilidades que eu estou tirando, então, por exemplo, na primeira, eu posso escrever qualquer um dos números. O 6, o 7, o 8, o 9. Eu posso escrever qualquer um deles. Já na segunda lacuna eu não posso. Eu tenho que tirar um deles. Então, por exemplo, que eu tire o número 8. Então, eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter 3 possibilidades. Essas 3 possibilidades podem variar, podem ser qualquer um dos 4 números. Então, essas 3 possibilidades eu vou continuar multiplicando. Aí eu venho para a próxima lacuna, eu vou ter 2 possibilidades a menos. De 4, eu vou ter 2 números. E na última, eu vou ter 3 possibilidades a menos. Então, eu vou ter só uma. Aí eu multiplico. Multiplicação para o oitavo ano é tranquilo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. Essa é tranquila, né? Essa o exercício 2, o segundo, né? A segunda condição, muita gente acertou. A primeira também tivemos acertos. Acredito que alguns até armaram correto, 4 vezes 4 vezes 4, mas na hora de somar ou na hora de multiplicar deve ter errado algum passozinho ali, mas tivemos aí bastante alunos acertando, professor. Eles estão bem espertos nesse exercício. E não é tão difícil. Se você olhar, é basicamente uma multiplicação. Tomem cuidado com a possibilidade. Eu, como professor, geralmente eu ponho essa lacuna. Essa lacuna representa qual número vai ser indicado ali. No próximo aí, eu vou deixar uma atividade para vocês. Eu vou até aumentar um pouquinho o tempo, eu vou deixar 5 minutos para vocês. Vou até fazer uma leitura com vocês. Então, olha o seguinte. Mariana é manicure e maquiadora. Uma cliente foi até o seu salão e levou consigo 5 cores de esmalte e 6 cores de batom para decidir com Mariana qual ia utilizar, né? Qual a melhor combinação. Entre os esmaltes e as cores de batom, de quantas maneiras diferentes Mariana pode combinar as cores para atender a sua cliente. Então, nessa daí, você tem que pensar quais são as possibilidades e pensar em quantidade de lacunas. Beleza? Na hora que nós retornarmos, deixem sua resposta no chat que o Isaac vai falar para vocês, tá bom? Beleza? 5 minutinhos para essa.
Retornamos aqui, professor Jonas. Temos a participação de muitos estudantes, a maioria respondendo 30. Aqui, ó, por exemplo, outros estudantes que participaram, o Paulo, a Sara, o Eduardo, a Laura, o Felipe, a Giovana. Maria Eduarda falou assim, 25 batom, 36 esmaltes. Então, 25. Acho que ela tentou achar alguma estratégia aí. Mas a grande maioria dos estudantes respondendo para a gente aqui 30 possibilidades. Boa, boa, Isaac. Então, nós temos que pensar no seguinte. Temos que ver um contexto. Esse contexto aí, então eu tenho esmalte e batom. Como eu falei para vocês anteriormente, pensem em lacunas. Olhem o que eu posso colocar nas lacunas. Essa daí é até uma pegadinha, em alguns casos. Eu quero saber a cor de todos os dedos. Eu não quero cada dedo com uma cor. Então, é a combinação esmalte, batom. Quantas lacunas eu vou ter? Eu tenho uma lacuna para o esmalte e eu vou ter uma lacuna para o batom. Então, eu tenho duas lacunas. Essas lacunas, vocês têm que entender, eu estou colocando, vocês poderiam colocar parênteses e etc. São possibilidades. É o que eu posso colocar dentro daquele formato
que ajudaria para você fazer a conta. Que número eu posso colocar que eu tenho de possibilidades ali? Nesse caso, nós não temos restrições. Não colocamos nenhum tipo de restrição, é basicamente a quantidade. Quantos esmalte nós temos, Isaac? Esmalte são 5 cores. 5 cores. Beleza. E batom? 6. Então, se eu tenho 5 cores de esmalte, são 5 possibilidades que eu tenho. Na lacuna aqui eu vou colocar os 5. Batom, eu tenho 6 possibilidades de cores, então eu vou colocar 6. Multiplicação é simples. 5 vezes 6, 30. Essa é a forma, essa é a quantidade de maneiras que eu posso combinar cor de esmalte com cor de batom. Essas maneiras que vocês olharem aí, vocês poderiam fazer também numa forma total. Então pensa assim, coloquem nome para as cores. Então, por exemplo, azul, laranja, roxo e assim por diante. E aí você também pode montar. Só que fica muito complicado. Pensa eu escrever 30 aqui. É muita coisa, não é, Isaac? É coisa para chuchu. Por isso que é bom usar PFC. E aí tudo fica mais simples, tudo fica mais direto, né, professor? E a matemática é isso, serve para facilitar a nossa vida, apesar que muitos pensam o contrário, não. Serve para facilitar e não dificultar. A ideia é facilitar, não complicar, né? Então, só para vocês verem na tela aí, eu coloquei uma resposta um pouco mais simplificada. Então, 5 esmaltes, 6 batons, multiplicando, eu tenho 30. Essa atividade está no caderno do aluno de vocês, vocês podem dar uma olhada. Dessa atividade, vocês podem rever, refazer. Tem mais algumas atividades de PFC no caderno de vocês, aí na apostila, e vocês podem tentar refazer e etc. O que nós podemos também ver? Então, e se eu mudasse a quantidade, Isaac? Então, e se eu mudasse a quantidade? Em vez de quantidade de 5, invertesse? Se você invertesse, no caso, 6 esmaltes e 5 batons? Isso. Se eu invertesse? Da mesma coisa. Daria a mesma coisa, porque é uma multiplicação, não é? Só que eu colocaria de forma diferente. Esmalte 6, batom 5. Serve para todas isso? Será que serve para todos, professor? Nem sempre, né? Nós temos que ver qual exercício nós estamos vendo aí, né? Vou dar um outro exemplo para vocês. Então, por exemplo, nós estávamos fazendo... Vamos fazer de números de novo, para facilitar? Então, pensa num algarismo qualquer. Vamos fazer com 5 algarismos? 5, pode ser. Beleza, então... 5 algarismos. Quantos números eu posso escrever com 5 algarismos? Eu tenho... Vamos colocar aí 6 algarismos. Então, eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu quero escrever um número com 5. Eu tenho 6 e eu quero escrever com 5. Então, eu tenho 6 no total, eu tenho 6 possibilidades, só que eu quero escrever 5. Como que eu posso fazer, Isaac? Primeiro ver as possibilidades, né? Beleza. Já coloquei as minhas possibilidades aqui. As minhas 5 possibilidades estão aqui. E aí, o que eu faço? Aí tem a decisão. Beleza. Quantas podem acontecer na primeira? 6. 6. Isso mesmo. Eu falei se era distinto ou não? Não. Beleza. Então, vamos colocar que ele é distinto. Que ele não pode se repetir. Ok. Para tentar facilitar um pouquinho, ele não pode se repetir de forma alguma. Por que ele não pode se repetir? Para nenhum dos números aqui aparecer mais de uma vez, né? Então, eu tenho 6 possibilidades na primeira. Na segunda, eu posso colocar quantas? Você não pode repetir 5, né? 5 possibilidades. Então, dos 6 algarismos, eu tenho 5. E para a próxima? 4. 4. Isso mesmo. E para a próxima? 3. 3. E para a próxima? E agora, para a próxima, seriam 2. Isso mesmo. Eu tenho 2 possibilidades no final.
não necessariamente tem que terminar com 1, né, Isaac? Sim. Não necessariamente. Então, eu tenho 2 possibilidades no final. Dessas 2 possibilidades, poderiam ser qualquer um desses números. Como a gente está pedindo 6 algarismos ali, utilizar 6 algarismos e o número deve conter 5, Isso. algum vai ficar de fora. Algum não vai aparecer, né? Algum não vai aparecer. Beleza, então vamos tentar multiplicar? 6 vezes 5. Opa, na tabuada que papai me ensinou, mamãe me ensinou, 30. Beleza. Multiplico por 4. Multiplica por 4, 120. Fechado. Multiplica por 3. 360. Multiplica por 2. 720. Nossa, Põe imagina... Põe minha nota aí, eu mereço ganhar um 10 aí, hein, meu. Imagina se eu escrevesse 720 possibilidades. Seria muita coisa numa folhinha desse tamanho, né? Então, o rapaz perguntou, esse tanto de folha vai dar certo aqui? Se fosse colocar todas essas possibilidades, o tanto de folha que tem ali, com certeza não daria, não. Espero que vocês tenham entendido isso, porque assim, é muita coisa, né? É muita coisa para a gente fazer se for num contexto aí, né? Então, vamos tentar recapitular um pouquinho essa aula, Isaac? Alguém tem alguma pergunta no chat, alguma coisa? Só respondendo aqui, que é 30, né? A maioria respondeu 30, e agradecer aqui os alunos que estão participando, né? A Maria Eduarda, o Felipe, tá? Agradecer que agora o chat ele encerrou, quando a gente fecha a atividade, o chat ele automaticamente fecha. E agora só falta o senhor fazer aí a revisão. Beleza, né? Então vamos fazer uma revisão básica aí. Então temos o seguinte. Primeira coisa, PFC é uma ferramenta para facilitar a contagem de possibilidades. Então eu estou fazendo um contexto de possibilidades, eu quero saber como fazer isso, eu quero facilitar, eu utilizo o PFC. É a ferramenta até então mais fácil, também ela é uma dedução. Se vocês viram, eu deduzi como fazer isso, eu fiz uma dedução de como acontecer, né? Na segunda, então, temos que sempre identificar no contexto do exercício se é distinta, que ele não se repete. Tomem muito cuidado com isso, né? É uma palavra bem complicada, porque se não é distinto, todos os números podem ser. Tanto que as respostas dão diferente, não é, Isaac? Tem que tomar muito cuidado com essa questão do distinto, essa questão do... Ele não pode aparecer novamente, é uma possibilidade, entendeu? E por último aí, né, no contexto que nós encontramos, eu passei para vocês que é a ideia de formar lacunas. Esses tracinhos, né, que eu estou colocando para vocês antes da multiplicação são as possibilidades. Essas lacunas é de qual forma vocês querem fazer. Voltando lá nos primeiros slides, eu tinha até então 2 possibilidades, 2 lacunas. Eu tinha 3 possibilidades, 3 lacunas. Eu tinha, no exercício que eu passei para vocês, 2 possibilidades, o esmalte e o batom, 2 lacunas. No último exercício aqui, né, Isaac, eu coloquei 5 possibilidades. Então, 5 lacunas, não é isso? 5 lacunas. No exercício do esmalte, 2. Conforme as possibilidades que você tem, é o número de lacunas que você abre e depois efetua a decisão, né, em cima de cada uma para saber por quais valores você depois irá multiplicar. Isso mesmo, nós temos que sempre tomar cuidado com a quantidade de lacunas. Leiam no exercício, prestem atenção de quantas formas ou como vai acontecer isso. Peça ajuda para o seu professor, ele vai até explicar um pouco melhor isso, na questão de como eu posso organizar isso ou como eu não posso organizar esse formato. Tomem cuidado, tá? Das diferenças, sempre olhem se ele pode aparecer ou não. Se ele puder aparecer mais de uma vez, beleza. Se ele não puder, a gente utiliza a expressão distintas, né? Então, uma expressão que a gente geralmente utiliza na matemática é a questão da leitura, né? Questão da escrita matemática, né? Eles acham que matemática não tem nada a ver com língua portuguesa, mas inicia-se primeiramente com a interpretação da atividade.
Você vê, uma atividade que o professor passou, ele em nenhum momento falou que tinha algum tipo de restrição. Numa outra já havia-se restrição, então tem que fazer essa análise. E a importância da linguagem matemática também. O entendimento que a atividade que vocês receberão, ela não vem de uma linguagem informal. Ela vem de uma linguagem mais, né, técnica, né, professor? Eu acho que foi uma ótima aula hoje. Gostaria de agradecer a presença, né? Eu também aqui, agradecer a participação de todos. Então, acho que já terminou por hoje, né, Pro? Por hoje, sim. Agradeço muito a presença de vocês. Procure seu professor para mais exercícios. Fiquem em casa, tomem muito cuidado. E eu agradeço muito pela aula. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Tá. Muito obrigado mesmo. Ótimo dia para todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.